Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em Cristo Jesus, amém? É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade na exposição da primeira carta do apóstolo João. Hoje nós vamos para a 31ª exposição nesta carta, onde vamos considerar os versos 7 a 9 do capítulo 4. Então, abra a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, vamos considerar os versos 7 a 9. Fique com esse texto marcado e, eventualmente, nós vamos ler outros textos, mas constantemente voltar para esse. Muitas vezes, podemos afirmar a qualidade, especialidade e outras características das coisas apenas por conhecer a sua procedência, de onde elas vêm. Vou exemplificar. Quando nós pensamos em veículos, por exemplo, ninguém precisa ter uma Ferrari para saber que é um veículo extraordinário, pois a fabricante da qual procede esses veículos já é conhecida pela qualidade, beleza, potência e luxuosidade de seus produtos. Uma bolsa da marca Louis Vuitton, não sei como é que fala isso aqui, eu fui orientado pela minha esposa aqui. É muitas vezes um desejo das mulheres, não apenas pela marca, mas principalmente pela qualidade agregada a esses produtos. Segundo a minha esposa me disse, eles são produzidos artesanalmente, têm garantia vitalícia e a qualidade a garantia de uma matéria-prima de excelente qualidade. É claro que existem também exemplos negativos. Eu não sei se mudou algo atualmente, mas quando eu era mais jovem, saber que um produto era de procedência paraguaia significava que este produto era barato e vagabundo. Com as pessoas não é diferente. Via de regra, nós sabemos que os japoneses, os orientais, são muito sérios. Os ingleses, pontuais. Os brasileiros, via de regra, infelizmente, levam tudo na brincadeira e vivem atrasados. Quanto aos crentes, nós também devemos ser altamente influenciados e conhecidos pelas marcas de qualidade daquele do qual procedemos. E é isso que João vai nos ensinar nesta noite. Então vamos, enfim, ler a palavra do Senhor que está em 1 João, capítulo 4, versos 7 a 9. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Comunica pelo teu Santo Espírito, Senhor, aos nossos corações aquilo que nós devemos aprender, aquilo que nós devemos ser transformados e moldados pela tua própria palavra, Senhor. É isso que te pedimos, apesar de nós, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sabemos, porque eu tenho repetido isso a cada exposição nesta carta, que havia ali um grupo de falsos mestres que negavam várias características centrais da fé cristã. Eles negavam a encarnação do Senhor Jesus, o nome desses mestres eram gnósticos. Eles negavam a encarnação do Senhor Jesus. Eles negavam a necessidade de uma vida moral adequada com a palavra do Senhor, ou seja, defendiam uma parte destes mestres, defendiam um estilo de vida imoral e negavam também a necessidade de ajudar irmãos necessitados.
Eles entendiam que porque as necessidades materiais faziam parte do mundo material, ou seja, do mundo segundo a visão deles pecaminoso, então eles não tinham por que ajudar os irmãos necessitados. Contra estes homens e estes ensinos, João escreveu os 3 primeiros capítulos desta carta para capacitar, treinar a igreja a reconhecer quem de fato tinha comunhão com Deus, quem de fato fazia parte da igreja. Nas últimas mensagens, quando consideramos os versos 1 a 6, aqui foram 2 mensagens, quando nós consideramos os versos 1 a 6 do capítulo 4, vimos como o apóstolo João aplicou um teste doutrinário quanto à origem da mensagem desses falsos mestres, para dar aos crentes da Ásia condições necessárias para discernir se o ensino desses homens procedia do espírito da verdade ou se procedia do espírito do erro. Agora, no texto que iremos considerar nesta noite, João retorna a um teste do amor, focando, no entanto, os olhos em Deus, para ensinar que assim como o espírito da verdade, aquele espírito que procede de Deus, ou seja, a palavra espírito João usa aqui se designando a um mestre. O mestre que procede de Deus, o mestre verdadeiro, é guiado pela doutrina apostólica, assim como acontece isso, da mesma forma é também o verdadeiro mestre, o espírito que procede de Deus, deve ser marcado pela prática do amor. Tudo isso para João destacar e ensinar à igreja que a doutrina correta e o amor verdadeiro andam lado a lado no verdadeiro cristianismo. Vou repetir. João faz todo esse movimento para ensinar que a doutrina correta, a doutrina apostólica e o amor verdadeiro andam lado a lado na vida cristã. E o primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite, eu chamei de a qualidade dos que procedem de Deus. A qualidade dos que procedem de Deus. Está lá em 1 João capítulo 1, capítulo 4, verso 7. Vou ler novamente. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João já havia mencionado em outras partes desta carta a questão do amor, como por exemplo 1 João 2, 7 a 11, 1 João 3, 11 a 18, 1 João 3, 23. Porém, a partir deste verso, o verso 7 do capítulo 4, ele apresenta uma discussão completa, ele vai apresentar uma discussão completa sobre o amor. No primeiro ato dessa exposição, dessa discussão, João comanda seus leitores que se amem mutuamente. Olha como ele inicia o verso 7. Amemos uns aos outros. Esta ordem, para que os irmãos tivessem amor entre si, já havia sido dada em 1 João 3, 11 e 23. Mas o que precisa ser destacado agora no nosso verso é o motivo, a razão, o fundamento pelo qual João dá essa ordem. E esse fundamento está logo na sequência. Por que eles deveriam amar uns aos outros? Está aí na sequência. Pois o amor procede de Deus. A procedência das coisas é um tema essencial nesta carta que estamos considerando. O apóstolo exorta seus leitores a que sempre procurem distinguir, diferenciar a origem das coisas e que quando algo procede de Deus, isso é bom, ou quando não procede de Deus, significa que isso é mundano e pecaminoso. Onde está isso, pastor? Em várias passagens. Veja o que João diz quanto aos falsos mestres. Lá em 1 João 4:1, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito. E aqui quando nós consideramos, eu expliquei que esse espírito ele está se referindo aos mestres. Amados, não creiam em qualquer um,
mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo. Então, o julgamento que João está ensinando à igreja, o discernimento que João está ensinando à igreja, tem tudo a ver com procedência. Deve ser considerado de onde procedem as coisas. Há outro exemplo. João deixa claro que as características marcantes nesse mundo caído, no mundo louco, como o pastor Raik falou agora há pouco, que as características marcantes desse mundo louco não procedem de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 2, verso 16. Pois tudo que há no mundo, e aqui mundo tem conotação de mundo caído. Um parêntese que eu vou ler novamente, mas eu quero fazer um parêntese. Sempre que você lê na escritura mundo, saiba que, dependendo do contexto, pode ter significado completamente diferente. Lembrem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Deus está dizendo que amou o mundo. No contexto ali desse verso de João 3,16, é pessoas do mundo inteiro. Então, quando Deus diz Deus amou o mundo, aí quer dizer Deus amou pessoas no mundo inteiro. Aqui, quando João fala em mundo, ele está falando do mundo caído, do mundo pecaminoso. Então, vou ler agora novamente, 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, ou seja, não procedem de Deus, mas do mundo caído. O apóstolo João, inclusive, destaca as características daqueles que procedem de Deus contra as características daqueles que procedem do diabo. Um texto duríssimo nesta carta. 1 João capítulo 3, verso 10, nós já consideramos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus, ou os que procedem de Deus, e quem são os que procedem do diabo, ou quem são os filhos do diabo. Quem são os que procedem do diabo? O texto vai dizer na sequência: quem não pratica a justiça, ou seja, quem não obedece os mandamentos do Senhor, quem não tem uma vida santa, não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão também não procede de Deus. Logo, nós vemos que para João é muito importante a questão da procedência, porque aquilo que vem de Deus são características positivas que devem marcar o verdadeiro cristianismo, e aquilo que não vem de Deus, aquilo que é negativo, pecaminoso, procede do mundo. Logo, então, o amor a que João está tratando na nossa passagem é uma característica obrigatória nos que procedem de Deus, pois, como ele diz aí no texto, o amor procede de Deus. A lógica de João aqui é que não é possível proceder de Deus e não experimentar na vida algumas características daquele ao qual nós procedemos. É impossível eu proceder de Deus e não ser marcado por características que procedem de Deus. É isso que João está falando. A lógica é muito clara. Quer ver? Imagine um pai e um filho. Eu estou falando aqui numa família normal, regular, em que o pai educou a criança, ensinou, conviveu. Não é o pai que teve o filho e abandonou. Isso não estou me referindo a esse tipo de pai. Estou referindo ao pai presente. É natural que com o tempo o filho absorva características inerentes ao pai. É natural. Todos nós experimentamos isso. Assim como o filho ou as filhas absorvem características da mãe, do qual procedem. Isso é muito natural. Então é essa ideia que João está querendo dizer, que o amor procede de Deus, então os filhos de Deus devem ser marcados pelo amor que procede de Deus. Com isso, aprendemos que Deus é o autor
e a fonte última do amor. Seres humanos decaídos não podem amar por si mesmos. O amor que temos e exercemos procede do Espírito Santo, eu estou me referindo a crente, do Espírito Santo o Espírito Santo de Deus que habita no cristão. Onde está isso, pastor? Texto muito conhecido, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz no crente, é amor. Ele vai dizer alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mas tudo isso o crente experimenta, vive, porque procede do Espírito de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, 17, Paulo diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como é próprio da natureza de Deus amar o homem, também é natural que os filhos de Deus tenham amor, então, uns pelos outros. A lógica é muito clara. Se Deus amou o mundo, pessoas de todos os lugares, de tal maneira que entregou seu Filho, é natural que aqueles que procedem de Deus, que vivem em comunhão com Deus, que são habitados por Deus, expressem um amor pelo menos semelhante, ou pelo menos derivado deste grande amor do Senhor. O termo que João emprega aqui nesta passagem, por amar, o verbo que João emprega por amar, indica, e aqui já esclarecendo um pouco a que tipo de amor João está se referindo, não é o amor dos filmes, da novela, o amor tolo, não. É o amor bíblico, é o amor de Deus. E esse amor, ele significa uma contínua dedicação, entrega, serviço ao próximo, que caracteriza a vida do Filho de Deus. Quem vive dessa forma, ou seja, que constantemente busca, tem um desejo, consegue expressar o amor, se dedicando, servindo, estando à disposição para ajudar o próximo, esse, então, olha a sequência do nosso texto, é nascido de Deus e conhece a Deus. Em resumo, no argumento joanino aqui, assim como a prática da justiça, ou seja, uma vida santa, que ele fala em 1 João 2,29, o não viver em pecado, como ele fala em 1 João 3,9, assim como essas duas características são imprescindíveis na vida do cristão, o amar também é uma destas características no verdadeiro cristão. E aqui há umas lições para mim e para você. A primeira é que o amor bíblico não é apenas um sentimento interno de bem-querer ao próximo, mas uma prontidão de suportar o mal, bem como para fazer o bem. Então, quem ama, logicamente, tem facilidade de suportar, tolerar, perdoar muito mais. E da mesma forma, quem ama frequentemente tem a habilidade de negar a si mesmo, negar sua própria vontade para servir o próximo. Quem é que amou assim? Quem foi que amou perdoando? Quem foi que amou tolerando, suportando? Quem foi que amou negando a própria vontade para fazer a vontade do Pai e se entregar pelos inimigos? O exemplo claro é Jesus Cristo. Paulo não era diferente. Tem uma passagem que eu me referi de cabeça ontem à noite e vou me referir de novo de cabeça, então vou parafrasear, não tenho decorado o texto exato, mas existe uma passagem que Paulo diz assim: olha, para mim seria muito melhor se eu já morresse e estivesse com o meu Senhor Jesus. No entanto, entre ir e ficar, para mim seria muito melhor ir, mas eu tenho que ficar por amor dos meus irmãos, pelo amor da igreja. Olha como era o coração do apóstolo Paulo. Esse amor, então, bíblico, que deve ser uma marca característica no crente, deve ter o condão, deve nos fazer mais gentil, amigável, cortês em todas as relações diárias,
Você deve estar preocupado em que os outros estejam bem, interessado com o bem-estar dos outros. É esse tipo de amor que João está se referindo. É o amor que Jesus diz que é melhor dar do que receber. Deve ser característico do crente, consequentemente. Isso deve ser uma luta de todos nós. Eu confesso que muitas vezes é uma luta minha. Deve ser uma característica ser simpático, ser amigável com as pessoas, ajudar, ter prontidão para ajudar, ver alguém em necessidade, e se você puder, vai e ajuda. Deve ser uma característica do crente, um desejo de servir. E eu vou dar o exemplo aqui da igreja, mas não é exclusivamente o serviço na igreja, é servir ao próximo. Mas quando você serve na igreja, por exemplo, você vai trabalhar numa cantina, você vai servir lá. Você está expressando amor pelo próximo. Você pega o sanduíche com todo carinho, toda alegria, dá para o irmão e ajuda, e arruma, e bota a cadeira, bota a toalha bonitinho. Isso são expressões de amor. É esse tipo de amor, e aqui eu estou dando só exemplos, é esse tipo de amor que João conclama como necessário nas marcas de um verdadeiro cristão. Como eu já adiantei e vou dizer novamente, lembrem bem quem melhor exemplificou esse verdadeiro padrão de amor. Basta olhar para Deus. Eu já dei o exemplo de Cristo e agora eu vou dar o exemplo de Deus Pai. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Que nós vamos considerar na próxima mensagem nessa série de exposição. Olha o que diz o texto. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e olha a expressão do amor de Deus, a ação, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, existe um grande encorajamento aqui para mim e para você. Um grande encorajamento. O texto que nós consideramos nesse ponto diz que o amor procede de Deus, certo? Então, olha que encorajador é saber que quando nós amamos o próximo, nossos irmãos, servindo nossos irmãos, estamos sendo canais do amor de Deus. É o próprio Deus amando o seu irmão por sua instrumentalidade. Porque quando você expressa o amor procede de Deus para o seu irmão. Que encorajamento! Quem não quer experimentar do divino? O problema é que as pessoas querem ter experiências místicas. Mas quando você volta os seus olhos para a Escritura, você vai ver que o sentir, o se relacionar, o viver, o habitar do Espírito Santo poderosamente se manifesta nessas coisas que parecem ordinárias, mas são extraordinárias. Quando eu sirvo o irmão em amor, então o próprio amor que procede de Deus está vindo por meu intermédio. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu ouvi o testemunho, se você ainda não ouviu, ora, quem sabe você tem a oportunidade de ouvir. Eu ouvi o testemunho do irmão Álvaro Júnior, muitos aqui conhecem. O irmão Álvaro Júnior, para quem não sabe, passou uma grande luta de saúde, assim como eu passei também, então isso foi muito marcante para mim. E ele estava dando um testemunho e despretensiosamente ele falou uma coisa de uma profundidade tremenda. Ele disse que tinha não sei se era enfermeira, assistente lá de enfermeira, não sei qual era a função, que quando ele estava no hospital ia sempre lá, dava uma palavra de encorajamento, orava com ele e tudo mais. E que quando ele experimentava isso, ele sentia o amor de Deus. É o que João está ensinando. Quando aquela mulher ia lá orar, servir, ajudar ele ali, encorajando, orando, tudo mais, era o próprio Deus amando ele pela instrumentalidade daquela mulher. É isso que João está ensinando. Segundo ponto. O segundo ponto é a qualidade dos que não procedem de Deus. Está lá no verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Enquanto no verso anterior vimos que a prática do amor bíblico é um reflexo natural da comunhão com Deus, agora, em contraste, João esclarece que confessar crer em Deus, mas não amar, revela um estado de morte espiritual.
eu vou repetir essa última sentença aqui porque isso é muito grave. Confessar, crer em Deus, mas não amar, revela um estado de morte espiritual. A falta de amor na vida de alguém mostra desconhecimento de Deus. Mesmo que se afirme ter fé em Cristo, mesmo que seja membro de igreja, mesmo que tenha sido batizado, mesmo que seja dizimista, a falta de amor na vida de alguém mostra, revela, escancara desconhecimento de Deus. João Calvino disse uma frase que eu concordo e muito interessante para ilustrar isso aqui. Ele disse o seguinte, abre aspas, quando alguém tenta separar o amor da fé, é o mesmo que tentar separar o calor da luz do sol. Fecha aspas. Separar estas duas realidades era justamente o que faziam aqueles falsos mestres gnósticos a que João enfrentava. Para aqueles mestres, o conhecimento, a compreensão de mistérios bastava. E o mundo material, como era mau em si, logo, como eu já disse, eles não viam razões para servir uns aos outros, especialmente materialmente. Por isso que contra esses homens, João escreveu em 1 João capítulo 3, verso 18, o seguinte, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, ou seja, não basta apenas falar que ama, mas em ação e em verdade. Pastor, por que ser crente significa necessariamente amar o próximo? Você pode estar se perguntando, não sei como, depois de tudo que eu já falei, mas vamos lá. Por que ser crente significa necessariamente ter de amar o próximo? A razão dessa indissolúvel união entre fé e amor, conforme nós vimos agora na ilustração de Calvino, está aí esclarecida na sequência do nosso verso. Por que não dá para ter fé em Deus sem amar, pastor? Porque Deus é amor. A natureza do ser de Deus é o maior argumento do apóstolo João aqui. Apenas 4 vezes no Novo Testamento encontramos afirmações sobre o que Deus é. 3 delas são feitas pelo apóstolo João. Deus é Espírito, João 4:24. Deus é luz, 1 João 1:5. Deus é amor, no texto que estamos considerando, 1 João 4:8. E a quarta é, Deus é fogo consumidor. Obrigado, irmão. Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29 e Deuteronômio 4:24. Cada uma dessas definições, inclusive a nossa, porque Deus é amor, não expressam a totalidade do ser de Deus, mas revelam características inerentes, inseparáveis da sua natureza. Esse texto aqui eu quero fazer uma observação. Note que João não está dizendo o que muita gente interpreta errado e faz muita tolice com essa interpretação, a gente vai ver aqui na sequência. Deus não está dizendo João não está dizendo que Deus é apenas amor. Não. Ele está dizendo que Deus é amor. Dizer que Deus é amor, então, significa que Ele não somente é fonte de todo amor, como nós vimos no verso 7, mas é amor em sua própria essência. Por isso que, quando se ama biblicamente, servindo desinteressadamente aos outros, é como se estivéssemos emulando, experimentando o divino. É importante deixar bem destacado que se Deus é amor, Ele também é Espírito, Ele também é luz, ou seja, santo, Ele também é fogo consumidor, justo. Temos então que entender Deus mantendo a harmonia entre esses aspectos do ser de Deus, pois só assim poderemos compreender como um Deus que é amor, também castiga ímpios com a ira eterna contra o pecado. Senão você compra só o amor e esquece todo o resto. Afirmar que Deus é amor
não é uma declaração apenas neotestamentária, como se o Deus do Antigo Testamento fosse duro. Ou pasmo, eu já ouvi muitos dizerem, e muitos teólogos liberais dizem que era outro Deus e etc. É um monte de heresia aí, heresia é o que não falta. Então, no Antigo Testamento, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus já estava revelado também. Como, por exemplo, escreveu o salmista Davi no Salmo 86:15. Mas tu, Senhor, és compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. O fato é que Deus é, em sua essência, amor. E isso traz inevitavelmente a conclusão de que os nascidos de Deus, os filhos de Deus, os que conhecem a Deus, também amam. Portanto, quem não ama seus irmãos, como diz no texto, não é nascido de Deus. E aqui algumas lições para mim e para você. Primeiro, o amor de Deus não é maior que os seus demais atributos. Infelizmente, muitos hoje em dia utilizam o amor, entre aspas, para justificar muitos pecados contra Deus e a sua vontade revelada na palavra. Eles dizem, mas tudo foi por amor. Qualquer forma de amor vale a pena. Eu fiz sexo antes do casamento, foi por amor. Eu defendo relações homossexuais, eu defendo o movimento LGBTQI, não sei das quantas a mais, porque isso é expressão de amor. Isso é mentira. Isso não reflete o amor de Deus. Pode refletir qualquer coisa, menos o amor de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor que procede de Deus é santo, como tudo que procede de Deus é santo. Deus não é complacente com o pecado. Deus é justo. Deus que é amor é fogo consumidor. Logo, isso tudo e outras tolices não são amor, mas na verdade são pecados. Consequência do contraste joanino aqui, se você pudesse imaginar então a sua vida como uma estrada, na medida em que você ama os seus irmãos, ama o próximo de forma santa, como nós estamos considerando, na medida que você ama seus irmãos, que você serve aos demais, que você ama o próximo, que você não está preocupado só com seus próprios interesses, na medida que você avança nessa direção, você está mais próximo de Deus e conhece a Deus. De outro lado, na medida que você não ama seus irmãos, não ama o próximo, não está disposto a servir ao próximo, você se afasta de Deus e se afasta do conhecimento de Deus. E conclusão última é que aquele que não ama ninguém, e aqui eu não estou falando, mas eu amo meu pai. A palavra diz que eu amo meu filho. Isso aí, até os ímpios amam a sua família. Isso aí a palavra já ensinou. Eu estou dizendo de forma desinteressada. Aquele que não ama ninguém, se você olhar para dentro de si, e meu irmão, minha irmã, eu já ouvi uma pessoa me dizer isso. E aí eu fiquei altamente preocupado. Será que fulano é crente? Então, examine o seu coração. Se você não está disposto com a sua vida, apesar da sua vontade de servir ao próximo, em amar o próximo, então isso é uma característica de quem não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus é ímpio, pagão e descrente. Pastor, eu preciso amar mais. Eu estou lhe ouvindo e eu preciso amar mais. Mas eu não sei o que fazer. Por onde eu posso começar, pastor? E aqui eu vou dar uns conselhos, talvez uns mais fáceis, outros mais difíceis. Ore pelos seus irmãos. A oração exige esforço, concentração, tempo. Mas eu entendo que é aquilo que você depende de menos circunstâncias para conseguir cumprir. Basta você parar um minuto ali na sua casa, antes de dormir, quando acordar, e ore pelos seus irmãos, ore pela sua igreja, ore por nós, pelos pastores. Nós precisamos da oração dos irmãos. É uma forma de você nos amar. Então, eu só estou dando exemplo, não precisa orar só pela gente, tá bom? Outra coisa, se você puder, e aqui eu falo inclusive materialmente, ajude um irmão necessitado.
Você sabe que tem um irmão passando necessidade, você pode ajudar, ajude. É uma forma de amar. Escutar é uma forma de amar. Elogiar, encorajar o outro é uma forma de amar. Minha irmã, você está tão bonita hoje. Assim, não vão sair os homens elogiando assim as mulheres não, tá? Estou dizendo assim, você é uma amiga sua, minha irmã, você está tão bonita hoje. Ou um amigo seu, olha, sua blusa está bonita. Olha, o pastor aqui, olha. Eu cheguei aqui, o pastor me olhou, olha, o teu terno está bonito. É uma forma de amar, meu irmão. Se interesse pela vida do irmão. Aconselhe, exorte, ou seja, se você sabe que o irmão está fazendo algo errado, vai com todo amor, com toda sabedoria, exorta. Não vai chegar descendo o chicote no irmão, não, que isso aí não é, ele vai entender que isso não é amor. Não sei que você tenha intimidade, mas senão você pode exortar em amor. Sirva na igreja, como eu já disse aqui, visite um irmão enfermo. Tem várias maneiras de você amar o próximo. Terceiro ponto, o padrão de qualidade da marca daqueles, eu estou acrescentando, né? O ponto é só o padrão de qualidade, da marca daqueles que procedem de Deus. 1 João 4,9. Diz assim o texto: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nesse verso, João apresenta a prova irrefutável de que Deus é amor. Ele afirmou no verso anterior que Deus é amor, e agora ele prova porque Deus é amor. Ele prova que Deus é amor. E a prova é a manifestação, revelação máxima da demonstração de amor de Deus para o seu povo. E essa ação foi a ação de enviar o que o texto diz aí, seu Filho unigênito ao mundo, e aqui ele se refere ao mundo caído, para que pudéssemos viver por meio dele. A encarnação, então, que aqueles homens negavam, a encarnação do Filho de Deus é a manifestação da vida eterna, 1 João 1,2, com o fim de tirar os nossos pecados, 1 João 3,5, e destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. Com isso, esse foi o meio, a vinda do Senhor Jesus, que tornou a nós conhecido plenamente o amor de Deus pelo seu povo. É claro que há muitas outras provas do amor de Deus, como por exemplo a criação, o mundo, o universo criado para que tivéssemos vida, a providência divina que mantém um sol nascendo todo dia no mesmo horário e se pondo no mesmo horário, mantém as chuvas, o ar que nós respiramos, a graça comum que Mateus vai dizer lá, que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus que Deus faz chover sobre o campo dos ímpios e dos crentes e dos justos. Então, é claro que há várias expressões, nós vivemos constantemente debaixo das expressões do amor de Deus. Só que a expressão máxima, a manifestação máxima do amor de Deus se deu quando Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Unigênito significa que Jesus Cristo é o único do seu tipo, é nascido de forma única, gerado por Deus e não criado. É por isso que Jesus é capaz de reproduzir perfeitamente a natureza e o caráter de Deus. E mesmo sendo Jesus, Filho único gerado, eternamente gerado do Pai, Deus não o poupou, mas o texto diz que Ele enviou ao mundo caído, cheio de pecadores, rebeldes, inimigos de Deus, para ser perseguido, humilhado, morto como escória. E tudo isso, Ele fez tudo isso, está lá na sequência do texto, para que pudéssemos viver por meio dEle. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, se isso não é amor, eu não sei o que pode ser. Se essa não é a expressão máxima do verdadeiro amor, eu não sei qual pode ser. Essa foi a missão do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para que pecadores indignos, mortos em delitos e pecados, e destinados ao inferno por merecimento e à morte eterna, pudessem ter esperança e viver eternamente por meio dele, como Paulo ensina em Romanos 5, 8 a 10. Olha o que Paulo
fala sobre essa mesma expressão de amor. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo, na minha versão está 2 pontos. Quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Essa é a demonstração. Esse é o modelo máximo, o padrão do amor de Deus. Meus irmãos, existem algumas pregações, eu imagino que muitos aqui experimentam isso, que são marcantes na vida. E uma das pregações mais marcantes que eu ouvi foi uma pregação feita aqui por um irmão nosso, ele está até aqui, o irmão Diego Mendes, missionário, já pregou algumas vezes aqui. O irmão Diego, ele veio pregar aqui em um culto atitude, eu estava sentado aqui pela frente, e fazia pouco tempo que o filho dele tinha nascido. E ele refletindo sobre o amor de Deus, sobre que Deus entregou seu filho, ele parou e o que me marcou foi a sinceridade. Ele parou em algum momento e ele disse mais ou menos assim: olha, meus irmãos, meu filho acabou de nascer. Eu sou totalmente incapaz de entregar meu filho por qualquer pessoa que seja. Aquilo já me marcou naquela época. Agora que eu tenho filha, uma filha de 1 ano e 6 meses, se alguém dissesse, não, você precisa entregar a sua filha pelos seus inimigos. Não, deixa o pau fumaçar para lá. Eu não tenho condições. Isso aqui é só para você entender. Não pense que Deus não é uma pessoa como você. Ele não é exatamente como você. Claro, Ele é Deus. Mas o que Deus tenta colocar quando Ele diz que Ele demonstrou amor entregando o seu filho, é esse sacrifício. O que eu não sou capaz de fazer, o que o meu irmão Diego disse aqui que ele não é capaz de fazer. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para todos aqui, quem entregaria um filho ou uma filha por um inimigo? Ninguém faria isso. Deus fez por nós, quando nós éramos inimigos dele. É esse o amor de Deus, meus irmãos. E aqui vai algumas lições para mim e para você. Via de regra, o Evangelho, a palavra de Deus, a doutrina apostólica, não espera que você morra de fato para salvar alguém, porque Deus já foi o sacrifício para a salvação do seu povo. Mas Ele espera que habite em você, no seu coração, o mesmo princípio altruísta de autoentrega que habitou no Senhor Jesus. Onde está isso, pastor? O senhor fica inventando essas coisas. Não fico inventando, é a palavra do Senhor. Confere aí na tua Bíblia. Onde está? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Seja a atitude, o comportamento, o coração de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser o igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente a Deus que entregou ele até a morte e morte de cruz. Esse é o sentimento. Não é para você morrer numa cruz por ninguém, porque a sua vida não vai salvar ninguém, porque você é um pecador. Jesus salvou aqueles que creem nele na cruz do Calvário, quando ele se entregou na cruz, porque ele era Deus, santo, puro, sem pecado. Eu e você na cruz não tem valor nenhum. Mas Ele quer que habite em você, que seja o seu entendimento e o seu coração, esta mesma forma de pensar, esta mesma forma de amar. Caminhando para a conclusão, meu querido irmão, minha querida irmã, ao contrário do que muitos podem pensar, o maior inimigo do amor não é o ódio. O maior inimigo do amor, a maior oposição ao amor não é o ódio, mas o egoísmo. O que ama é o que deixa de fazer a própria vontade em favor do próximo. Repito, o que ama é o que deixa de fazer a própria vontade em favor do próximo. O egoísta é o total oposto. É que deixa de ajudar o próximo em favor da própria vontade.
Por isso que o egoísmo é o maior inimigo do amor. Você tem sido egoísta, ou seja, todas as suas decisões cotidianas, tudo aquilo que você pensa em fazer e não fazer, sempre está baseado no princípio, no que é melhor para você. Essa é a mentalidade do mundo. Faça o que te faz feliz. É a mentalidade egoísta do mundo. É o maior inimigo do amor bíblico. As coisas para você na sua vida devem ser sempre da forma como você prefere, como você gosta que seja. Pois se é o seu caso, esta não é uma característica dos filhos de Deus. Talvez você esteja praticando, talvez eu esteja praticando em muitos momentos, mais o egoísmo do que o amor. O padrão de Jesus foi o mesmo. Mesmo diante da morte dos inimigos, foi diferente, foi o oposto. Diante da morte dos inimigos, o Senhor Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E aqui ele estava sendo crucificado, a caminho, né? Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto de terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Essa era a vontade de Jesus. Jesus humano era essa a vontade dele. Mas ele diz: contudo, não seja a minha vontade, ou seja, não serei egoísta, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Minha oração é que Deus nos ajude a testemunhar o padrão de qualidade esperado daqueles que procedem de Deus. Que nosso comportamento, nossa vida, seja uma expressão constante do amoroso Senhor Jesus, que é o modelo máximo da marca dos filhos de Deus. Em nome de Jesus, amém.